Olá, amigos do Papo.com. Eu sou Sérgio Tamer e hoje nós vamos conversar aqui no nosso programa com o Nissim Daniel Sarfati, que é sócio fundador da Barzel, uma gestora de fundo de mercado imobiliário que tem parceria com um grande fundo soberano e que já tem no mercado aproximadamente 7 bilhões de reais investidos em imóveis. Nissim, super obrigado aqui para esse papo que a gente vai ter, falar um pouquinho do mercado imobiliário. E eu queria saber de você, assim, como é que está o mercado hoje imobiliário? A gente teve uma grande crise, né? Durante o período lá da pandemia, uma desocupação grande dos imóveis. Como é que está o mercado imobiliário hoje? Primeiro, Tamir, bom dia. Muito obrigado por estar me recebendo no teu programa, no teu podcast, que eu sei que está começando a ter um grande sucesso no teu podcast. Graças a Deus. Mas, assim, o que tem se passado no mercado imobiliário não é crise ou não crise. Não são em diversos setores, eles agem diferente. Então, antes do Covid, já existia uma certa desaceleração no mercado de escritórios. Eu vou falar de escritórios em seguida. Mas agora, no Covid, o que aconteceu todo mundo percebeu, o e-commerce explodiu. Então, isso exigiu que novos espaços de logística fossem ocupados, criados, assim. Então, no setor de logística, foi um boom. Os aluguéis subiram, a demanda foi muito grande. Aí a oferta teve que ir atrás, mas não tinha como produzir naquela data, naquele momento estava parado. Então, foi realmente um momento muito positivo para a locação. Positivo no Covid não se fala isso, mas assim, em termos de mercado imobiliário, a ocupação dos galpões foi muito positiva. Aquele período dos 2 anos da crise foi muito positiva. Durante a crise foi muito positiva, um pouco depois da crise também, mas quando começa a arrefecer um pouquinho mais, todas essas empresas, essas grandes varejistas que ocuparam espaços na correria para tentar atender seus clientes em entregas online, elas começaram a se arrumar. É igual você entra numa casa, joga um monte de imóvel e aí agora começa a arrumar, esse aqui não serve, esse aqui arruma e começa então a otimizar o espaço. Então aí esse grande crescimento na logística, ele começou a acalmar um pouquinho. Agora ele se estabilizou. Então existe um movimento de logística positivo. Agora com o tempo, imagino agora a partir de agora, começa a ter muita a qualidade vai dizer muito mais do que só ter um espaço vazio. Então, de vários espaços vazios que existem, os que terem melhor qualidade, melhor posição, localização, serão os que vão ser locados. Existe também... Como é que tá hoje o nível de vacância, de disponibilidade nos galpões? Se varia muito em regiões, assim, mas quando eu vou pensar em termos de quilômetro 30, São Paulo, 30 quilômetros ao redor, a vacância é muito baixa. É muito baixa. Vacância baixa. Muito baixa. Tá tudo lotado. De 30 a 60 ela já aumenta um pouco mais, de 60 em diante ela aumenta bastante. Mas, em geral, é um mercado que está performando muito bem. Agora, o que existe agora também é uma mudança na tributação, na legislação. Então, em vez de se taxar na origem da mercadoria, vai se taxar no consumo. Então, muitas empresas, elas tinham seus depósitos um pouco mais distantes de São Paulo, do ponto de consumo, para poder ter benefícios fiscais ou alguma outra coisa do tipo. Compensava a distância, mesmo que fosse mais distante do transporte, pelo incentivo fiscal. Isso mudou quando, Nissim? Está se mudando agora. Vai levar agora um período, tem um plano de 10 anos, 10 anos vai ser adotado isso, mas as empresas já se antevêm esse movimento, porque é um planejamento de longo prazo. Então, por que uma empresa estaria hoje distante de São Paulo, se vai pagar o mesmo imposto de consumo que é São Paulo? Então, vai haver uma migração, imagino eu, do quilômetro 90 a 60 para o quilômetro 30. Cada vez mais próximo a São Paulo. Então, pode acontecer, eu imagino que vai acontecer isso, nos próximos anos a gente vai começar a ver que os valores de locação e a taxa de ocupação dos imóveis próximos a São Paulo, dentro de São Paulo, que é o infill, last mile, assim, vão subir bastante. Os que estão um pouco mais distantes, no meio vão ficar como estão hoje. Também eles também vão estar subindo. Os mais distantes, eu acho que vão ficar um pouco mais para trás. Se você falar em termos de investimento, se você olhar um horizonte futuro aqui, para quem está nos acompanhando, quiser investir em fundo em logística, procurá-lo mais perto da região de São Paulo. O fundo logístico é um pouco mais completo, porque eles têm um portfólio muito grande, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas assim, se eu investir num imóvel específico, eu buscaria investir em imóvel próximo a São Paulo, o mais próximo possível de São Paulo,
mesmo que ele tenha um valor mais elevado, ele vai ter uma resiliência maior, vai ter um preço, a alocação vai ser mais alta, e a liquidez é mais alta, então acho que é um melhor investimento. E laje corporativa, como é que tá? Então, Porque a laje corporativa foi aquele boom... Então vamos agora falar de laje corporativa. A laje corporativa é uma coisa assim, é uma história mais longa. Em 2012, começou a ter 2008, começou a subir muito os aluguéis. Muita demanda, muita demanda. Então muita gente achou, bom, vamos começar a construir. Porque é normal, natural esse ciclo. Está muito bom, então todo mundo quer fazer, todo mundo quer construir. Só que um prédio demora 3 a 4, 5 anos para ficar pronto. Então 2008, 2009 começaram a construir, 12, 13, 14 começou a ficar pronto, um pouco antes disso e tal. Mas aconteceu que ao mesmo tempo que começaram a haver entregas de novos escritórios, crises seguidas no Brasil. Desde época de impeachment, de presidente, segue um pouco mais outros problemas. Em 2008 teve a grande crise internacional, já vinha de uma crise. O Brasil saiu muito bem naquele momento. O Brasil estava no seu topo, 2008, 2009, 2010, estava indo muito bem escritórios. Ele não afetou tanto quanto lá fora. Mas esse efeito aconteceu em seguida. 2012, 13, 14, 15, aí começou a ter problemas. O efeito veio e foi sério, porque houve uma enxurrada de escritórios, uma demanda que cessou praticamente. Então, dado o estoque que existia, essa nova oferta de escritórios, com pouca demanda, começou a aumentar a taxa de vacância. Ela ficou alta, elevada. Na hora que a gente imaginava que ia melhorar, começar a equilibrar, veio o Covid. Aí o Covid com aquela ideia de que não, eu não vou trabalhar, vai ficar no escritório, vou ficar em casa, muitos vão ficar em casa, é justificado até um certo ponto, mas eu vejo até hoje, em 2024, tem gente em casa ainda não indo trabalhar, quer dizer, eu já não vejo nem, não é uma pandemia. Não é pandemia, né? Mas o pessoal gostou de ficar em casa. Algumas empresas acharam que é melhor, então isso fez com que os escritórios continuassem com a pequena demanda. Muito pouca demanda, e a oferta vem vindo. Então, se eu tenho um número grosso modo, se eu tenho 10 milhões de metros quadrados de escritórios, que é muito variável, esse número varia muito, porque alguns consideram um tamanho de laje, com ar-condicionado, então, dá como 10 milhões de metros quadrados de escritório na cidade de São Paulo. A disponibilidade. Que existem construídos 10 milhões de metros quadrados disponíveis. Desses 10 milhões, eu tenho 2 milhões que estão vagos hoje. Mais 20%, mais ou menos. Mais ou menos 19, 20%. Isso é bastante. É bastante. 20% é bastante. O mercado de equilíbrio está em torno de 10%. Então eu estou com o dobro do mercado de equilíbrio. Como a demanda ainda está baixa, posso dizer assim, mesmo que haja locações que somem talvez no ano inteiro 700, 800 mil metros quadrados, muitas estão trocando de lugar. Então, o que eu preciso contar é a absorção líquida. Quanto a mais que se absorveu do que tinha no ano passado. Espaços novos. Isso vem então de 250 a 350 mil metros quadrados por ano, agora, nesse momento. Nesse momento. Foi muito mais alto antes. Nesse momento não chegou a isso ainda. Seja, isso nos últimos anos... Desses 2 milhões que você falou, está consumindo 250, está reduzindo a Antes conta. do Covid estava esse número. No Covid ficou quase zero. Agora está começando a voltar nesse número. Na hora que volta nesse número, eu estou construindo também uma quantidade de talvez igual. Então, se entram 300 mil no mercado, sai 300 mil no mercado, os 2 milhões continuam vagos. Então, desses 2 milhões, alguns vão locar. Quantos vão locar? Talvez 20%, 15% desses 2 milhões vão ser locados. Os outros não serão locados. E entra novo, vai sempre trocando. Então, você tem que estar, o que vai favorecer a locação do escritório? A localização do imóvel, muito importante, a qualidade do imóvel, custos de condomínio baixo e outras, a gente chama de amenities no prédio. Tem academia, tem transporte, tem etc. Um monte de coisas que isso atrai um inquilino, um bom inquilino para estar nesse local. Agora, desses 2 milhões aí, tem região, por exemplo, Faria Lima parece que está bem ocupada, né? A região da Faria Lima aqui. Tem algumas regiões onde você tem uma concentração maior dessa vacância, ou onde está sendo mais locado? Como se você fizesse o seguinte, pega uma folha de papel, o mapa da cidade de São Paulo, você joga uma gota de água em cima da Juscelino Kubitschek com a Faria Lima, naquela região em frente ao Banco Itaú, naquela região, e a água vai se espalhando.
essa água se espalhando é onde está tendo as locações acontecendo. Conforme vai se preenchendo esse espaço, os próximos espaços vão se preenchendo também. Sempre o mais próximo do epicentro. Eu vou chamar assim o epicentro, que seria próximo ao banco, a Faria Lima, um pouco antes da Juscelino, mas naquela região, mais ou menos assim. Para quem não é de São Paulo, assim, é a nova região do mercado financeiro, que é uma artéria importante que foi desenvolvida, né? Também, se você me permitir, até vou fazer uma coisa que eu gosto de falar às vezes assim, como é que se criou esse epicentro, sendo na região da Juscelino Kubitschek com Faria Lima? Vou voltar lá no 1920. Avenida Ipiranga com São João. Você não estava nascido, não vai lembrar. Então, nem eu estava. Então, lá era o centro de São Paulo, Ipiranga São João. As grandes empresas iam para lá, tinha até o Mapping perto de lá, empresas, isso muito tempo atrás, Votorantim, Banco do Brasil, as empresas nacionais se estabeleceram nessa região. E dou agora vou andar muitos anos para frente. Chegou a indústria automobilística. Vinha Volkswagen, Ford, GM, eles se estabeleceram no ABC. Por que no ABC? Porque era mais próximo ao Porto de Santos. Então chegava maquinário em Santos, subia a serra, o primeiro local próximo da serra era ABC. Então se estabeleceram as empresas multinacionais automobilísticas daquela região. Quando eles foram até lá, muitos executivos eram oriundos de países, Alemanha, Estados Unidos, eles tiveram que morar por aí também. Aí que criou a Chácara Flora, criou a Chácara Santo Antônio, começou a criar escola suíça, se instalou lá, uma escola alemã, o Chapel School, começou a ter uma comunidade, chamasse internacional. Os imigrantes, os estrangeiros que vieram ao Brasil naquele momento. Ficaram naquela região. Alguns anos em seguida, começaram a vir as indústrias farmacêuticas, também multinacionais. E já que tem escolas nessa região, devido à turma que veio da época da indústria automobilística, a indústria farmacêutica, vamos colocar nossos executivos dessa região também. Então, as farmacêuticas também foram se espalhando naquela região, próximo à represa Billings, toda aquela região. Um monte de farmacêutica, porque já era onde ia morar na Chácara Flora, esse estrangeiro. E nesse mesmo movimento, do centro começou a ficar um pouco mais povoado, começou a ter a Paulista, já em 70. A Paulista, o Banco Safra, construiu na Paulista com Augusta. Saiu do centro para Paulista, por outro eixo. Tá? Lá era o melhor lugar para estar. Maxud, o Hotel Maxud, que era o hotel mais chique. O mais chique que era na Ipiranga com o São João, passou a ser o mais chique na Paulista. Era o mais desejável. Todo o escritório o Banco Safra, o José Safra comprou na esquina. Citibank estava lá. O Citibank foi para lá. Então, são prédios, regiões as mais privilegiadas, as mais importantes naquele momento. Passando um pouco mais, uma tentativa para Faria Henrique Schaumann, para descer um pouco mais, depois da Paulista, quando ela ficou um pouco mais saturada, aí chegou na Faria Lima. E começou a ter uma migração para a velha Faria Lima, né? Perto ao Shopping Guatemi, começou a ter uma migração. Alguns prédios da Paulista começaram a ir para essa região da Faria Lima. Enquanto isso acontecia, desse lado, esses tais estrangeiros que eu chamei, começaram a já virar, agora nacionalizados, começaram a vir na Berrini, começaram a vir para a Marginal, começou a ter um monte de prédio construído Marginal do Pinheiros, em direção à Faria Lima, chama assim. E esse vetor, centro da cidade, Paulista, Faria Lima, ele seguiu e foi para Nova Faria Lima. Até o momento que ele foi se juntar com o vetor que vinha dessa região, Chácara Santo Antônio, seguindo a Marginal, e ele encontrou na Juscelino Kubitschek. Na hora que esses dois momentos se encontraram, a gente pode entender que o mercado ele ficou mais maduro, se consolidou, não é mais assim, cada dia eu vou buscar um espaço mais adiante, mas não, chegou o momento que se encontrou, esse ponto aqui ele se firmou como o centro, o epicentro do escritório de São Paulo. Agora, olhando essa tendência que você falou para o investidor, que falou assim, para onde ir agora? Essa é uma região muito cara, né? Faria Lima, locação ali, não sei, é 200, 300 reais o metro quadrado. 300 reais, mas muito caro, quer dizer, para o investidor hoje, olhando essa... Muito interessante o que você falou, quer dizer, como é que a história vai arrumando, o mercado imobiliário vai acompanhando. Para onde a gente vai evoluir agora? Eu acho que vai evoluir, que essa mesma região vai ser cada vez mais renovada. Vai ser valorizada. Ao redor dessa região vão surgir outros prédios também, que vão ser, quanto mais próximos dessa região, vai ser mais valorizado. Obviamente, vão existir sempre outros centros, mas esse centro vai demorar muitos anos, digo muitos anos mesmo, para poder ser trocado por um outro local. São prédios bons, prédios novos, prédios assim,
que tem menos de 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, então é recente isso. E para esse movimento acontecer vai demorar muito tempo. Deixa eu te perguntar, você falou de home office, as grandes corporações estão voltando ao trabalho presencial? Porque você tem lá, eu sei que lá na Barcel você tem bastante laje aí no mercado, né? Como é que você está vendo? A gente tem mais de 120 inquilinos e a gente tem a obrigação de estar informado com o mercado, como é que estão se comportando. A gente sentiu o seguinte, eu vou te dar um dado, acho que vai ser esse dado importante, e vou explicar por quê. Antes do Covid, pouco antes do Covid, alguns anos atrás, tinham mais ou menos 40 transações no mercado de empresas, 40 empresas alugando de 5 mil metros quadrados para cima. Então era comum ter uma vez por semana quase, uma empresa multinacional, uma grande empresa, locava de 5 mil metros quadrados para cima. Chegou o Covid, zerou. Recentemente, a gente pode dizer que tem 4 ou 5 transações acima de 5 mil metros quadrados acontecendo todo ano. Por ano isso? Por ano. 4 ou 5. De 40 foram para 4. Então, esse grandes lajes são esse grande inquilino, ele não apareceu ainda. Ele está um pouco ainda reservado. Tanto que a gente verifica nas estatísticas que de todas as locações que acontecem, estou dando dados da Buildings agora, todas as locações que acontecem no mercado, eu pego o número de contratos e a área que foi locada. Antes do Covid, a média era 2.500 metros quadrados por contrato. Mais ou menos 2.500 metros quadrados por contrato. Porque eu tinha aquelas menores e tinha essas gigantes que pegavam 5 mil metros quadrados, então na média era 2.500 metros. Recentemente, a média está em 1.200 metros. O que significa isso? Significa que confirma que as grandes estão ainda ausentes, mas as menores estão ativas. A gente tem vários prédios, lajes maiores, lajes menores. A gente está sentindo um movimento muito forte, sentiu nesses últimos 12, 18 meses, mesmo logo depois do Covid, muito forte de locação em lajes menores. 800 metros, 700 metros. As empresas grandes começaram a empresas em lajes menores. A gente sentiu isso muito provavelmente porque deve ter um trabalho híbrido, nem todo mundo provavelmente isso. Então a demanda nesse segmento foi boa. Agora a gente tem que esperar os grandes voltarem ao mercado. Agora você me perguntou como é que a gente vê alguns voltando. A gente sente o banco 1, era 1 dia por semana, aí passou a fazer 2 dias por semana. A Forceps conseguiram 3 dias por semana. Se conseguirem 4, eles querem 4. Eu não sei se os funcionários vão topar aí 4. Então eles estão nessa briga. Outras empresas multinacionais, pode ir 2 por semana no escritório. Alguém fala, eu quero ir 3, não pode, é 2. Por que essa empresa multinacional faz assim? Porque quem toma a decisão está baseado em Nova York, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Nos Estados Unidos a crise é muito mais forte, em termos de não ir para o escritório. Então lá não vai para o escritório. Ninguém vai. Ninguém vai para o escritório. Então, se não está indo lá, a pessoa que está chefiando essa decisão de voltar ao trabalho ou não, ele está distante do Brasil, de São Paulo. Então ele dá a mesma ordem que acontece nos Estados Unidos, não é para o escritório, ninguém vai. E então fica vazio. Eu conheço vários escritórios de empresas grandes, multinacionais, AAA, que estão vagos assim, há 3 anos. Que você vai no escritório, tem 1.500 metros quadrados, vão 7 pessoas. E não pode mais do que isso, 12 pessoas. Eu não sei qual é exatamente a razão. Né? A gente mas estão funcionando assim, vão funcionar um tempo assim, mas a nossa expectativa é que em algum momento isso possa vir a mudar. Agora, a maior mudança virá, se isso ocorrer, espero que aconteça, é o crescimento econômico. O maior drive que puxa para a locação é o crescimento econômico. Sem crescimento econômico, isso vai ficar assim por um período água morna. Uma pergunta, eu sei que não é a tua área de atuação do teu business, mas eu sei que você trabalhou muito nesse business e não dá para a gente não falar sobre o residencial, tá? Eu sei que Barzel não opera no residencial, mas você foi muitos anos Cyrela. Quantos anos de Cyrela você teve? 30. 30 anos de Cyrela. 30 anos de Cyrela. E ali era basicamente esse mundo do residencial muito forte. Com essa sua experiência de Cyrela, hoje você está tocando o teu negócio ali com a Barzel, como é que você está vendo o residencial? Bom, você falou muito bem no início, eu não sou especialista em residencial. Tá? Mas assim... Mas está no mercado. Então, no mercado, a gente vê assim, muitos lançamentos, né?
tem que ter comprador para esses lançamentos. A gente vê que alguns nichos vão sempre vender muito bem. Nicho é nicho, você vai ter certo. Agora a gente às vezes pode se assustar um pouquinho com juro alto. Como é que vai ter comprador pagando essas prestações? A gente fica um pouco assustado. Assim, talvez exista um volume muito alto que a gente vê por aqui. A gente vai nas ruas e isso está acontecendo. Agora, como eu te disse, eu não tenho assim, os números atuais para poder dizer se o mercado está reagindo a isso, mas me dá um pouco de medo. Não tem assim, eu tenho um receio muito grande, porque o cara faz o financiamento, aí quando ele vai ser entregue, ele vai ter que tomar o crédito lá no banco, né? E aí a taxa pode inviabilizar essa compra, Sim. né? Quer dizer, então... Juros ao patamar de hoje, normalmente nesses juros, não é um momento de muita venda de apartamento. Que talvez vendeu porque as expectativas de redução do juro existiram. Vai reduzir o juro. Mas e se não reduz o juro? Quer dizer, esses lançamentos... A hora que ele for não, tomar desde posse... Agora, qualquer momento, até para construção, mesmo agora, o juro tem que cair. O juro baixo significa aumenta a venda de imóveis. Juro alto, ela reduz. Eu acho que teve esses vários lançamentos acreditando que o juro viria a cair. Espero que caia. Mas para isso existem condições macroeconômicas que a gente tem que torcer para que sejam feitas. E agora com essa situação do Rio Grande do Sul vai ter gasto, né? Vai ter que fazer uma reconstrução e... Gasto é o que não faltou até agora, só teve gasto. Então a gente tem que, em algum momento, alguém tem que pôr a mão na mesa, e aí não é do nosso alcance isso, né? A gente tem que torcer que nossos governantes eles tomar decisão de austeridade, porque é muito importante essa austeridade para que haja crescimento econômico. Porque senão vai se repetir o que aconteceu no mercado dos escritórios, não tendo crescimento econômico, vai ter a vacância ficar longa, vai ficar um pouco... Isso é muito ruim. E diz uma coisa, em termos de investimento, a pessoa que quer investir no mercado imobiliário tem algumas opções. Ele pode comprar o imóvel, mas aí eu acho que o risco é grande, porque, como você falou, tem que setar o local, se for para uma laje, né? Tem que setar o local, o tamanho, né? Com o risco de ficar com o imóvel vago, né? Então está tendo que pagar ali as despesas. Aí surge essa figura dos fundos imobiliários que está crescendo no Brasil, né? Sim. Mas ainda é pequeno perto do que pode ser, né? É pequeno, vai crescer bastante ainda. E acho muito positivo o advindo do fundo imobiliário ao país. Há muito tempo atrás, quando investia o seu dinheiro, o capital, alguém disse, um banqueiro falou para colocar, põe dinheiro. Hoje em dia é muito sofisticado o investimento financeiro. Tem casas especializadas num segmento, outro segmento, renda fixa, até renda variável. É uma coisa muito complexa. No imobiliário, se eu pegar isso há 20 anos atrás, a gente comprava um terreno, fazia alguns telefonemas, chamava alguns investidores e dividia um andar para cada um, 2 andares para cada um. Porque é amigo nosso, conhecido, e sabia que é um bom investimento e ficava. Hoje em dia não tem muito disso mais. Hoje em dia se pulverizou isso, com o advento com a vinda do fundo imobiliário, que é muito positivo isso. A gente abriu essa possibilidade, não para esses 10 ou 15 andares, 15 compradores, investidores, abriu para 2, 3 milhões de pessoas poderem comprar, ser participante. Você Temer, você vai lá no seu banco, então eu quero comprar cota de fundo imobiliário de tal fundo. Você compra com R$100, R$1.000, você já participa daquilo. É um início ainda. Eu sei que é um número importante, mas não é nada comparado ao que ele vai ser daqui a alguns anos. Está muito pequeno esse número ainda. Até, eu te digo assim, o brasileiro, o latino, ele gosta de imóveis, é uma segurança, e de fato é uma segurança. Quando você coloca dinheiro na aplicação, tem renda fixa, tem essa segurança. Ações, qual a segurança? Você tem que conhecer muito bem disso. É para profissionais isso. Não é qualquer um que vai entrar nesse mercado. O fundo imobiliário, eu vejo que é um mix um pouquinho dos dois, porque dá certa segurança. Se você tiver... não é só ver gestor, você tem que ver o que tem dentro desse fundo. Se esse fundo tem, um exemplo, tem 5 prédios na Faria Lima, todos locados, a chance de dar errado é muito baixa. Pode alugar um pouco mais, um pouco menos, pode sair um andar ou outro, mas você não vai perder o capital. Agora, se você comprar um imóvel que fica não sei onde... Um fundo de logística a 300 km de São Paulo... Não sei, aí é uma coisa muito insegura. Então, você também tem que fazer seu trabalho de analisar o que o fundo tem dentro dele.
Mas sendo feito esse trabalho, que não é complicado, é um trabalho simples, você só vê qual imóvel que está lá, vê a fotografia do imóvel onde ele fica. Tá bom. Estou ocupado, não estou ocupado. Esse é o mínimo que tem que ser feito. Aliás, hoje muitos não fazem isso. A gente vê hoje muitos fundos meio que socando para dentro muita coisa que não sei por que está lá dentro. E o investidor que está comprando a cota, ele compra, não sabe nem o que está comprando, ele compra porque o gerente do banco fala, compra esse, ele compra. Porque às vezes ele fica olhando só a rentabilidade vou ganhar 10%, vou ganhar 12%, né? E não olha o... De fato, ele pode ganhar 15% no primeiro ano, 12% no outro ano, mas meio que não é muito verdade isso. Porque o que acontece para ganhar? Vamos dizer que eu tenho um imóvel que vale 100 milhões de reais e me dá 10 milhões de renda por ano. Isso é uma renda, dá 8 milhões de renda por ano. 8%. Vale 8%. Se eu vendo para você e você me pagar só 50%, e para me pagar os outros 50% daqui a um ano, a tua renda no primeiro ano, você ganhou 8 em cima de 50. Você ganhou 16%. É um monte, parece que é um mundo. Né? No segundo ano, você já me pagou, ganhou 8 de novo. Então você ganhou 16? Você ganhou 16 no primeiro ano. Então, talvez é uma coisa de que quem comprou no primeiro ano e entendeu o que está acontecendo, vai querer sair logo antes de terminar o primeiro ano, vai vender o melhor que puder, porque se ele ficar com ele mais um tempinho, vai virar 8% de novo. E uma coisa que, assim, eu sinto que os amigos falam muito, que eles compram o fundo imobiliário e ficam olhando a cota na bolsa. Né? Mas caiu o meu fundo, né? Subiu. O cara que está comprando o fundo imobiliário não tem que ficar olhando o dia a dia, né? Se está subindo ou se está caindo. Ele está numa operação mais de médio e longo prazo, não é isso? A primeira régua que ele tem que olhar, o primeiro filtro é quais são os imóveis. Uhum. Depois, tendo os imóveis num grupo que são de boa qualidade, boa localização, aí ele tem que olhar como é que está a ocupação do prédio. E a ocupação, isso, quer dizer, a taxa de ocupação do prédio, também que valores de locação estão sendo praticados no prédio. Isso como é que ele descobre isso? Ele entra nas informações do fundo. Na informação do fundo tem. Não, tem que ter. Quer dizer, não dá para comprar um Pode fundo... não ter o nome do inquilino, mas ele tem essa informação. Mas então não dá para comprar um fundo sem ver esses dados aí, sem dar uma pesquisada, né? Talvez seja um pouco mais sofisticado, mas assim, o mercado vai chegar lá em algum momento. Ou vai chegar algum momento que eles vão começar a entender quais são os players que fazem esse trabalho de seleção para o cliente e os que não fazem. Naturalmente, isso vai acontecer. Aí os que estão indo fazem direito a essa lição de casa vão ser mais valorizados. Os que não fazem a lição de casa direito, que não vai ter esses lucros que se imagina ter, o investidor vai sair dele. Agora, lá na Barzel hoje, vocês não estão com fundo, vocês têm empreendimentos onde vocês investem, né? Vocês compram prédios e reformam, constroem, como é que está o modelo de negócio? Na Barzel nós optamos por enquanto, não ter um fundo imobiliário, mas a gente vai ter em seguida. Por que optamos em fazer isso? Nos últimos anos, nós temos ainda em vigor uma parceria muito forte com um dos principais fundos soberanos mundiais. A gente tem recebido recursos deles e o interesse deles eles acreditam muito no Brasil, então a gente está atuando em todas as áreas. A gente tem galpões industriais prontos em construção, escritórios prontos em construção e temos varejo também, grandes redes de varejo que a gente tem comprado várias lojas e centros de distribuição também dessas redes de varejo. Dado que a gente tem agora um volume, está beirando 7 bilhões de reais de investimento, de valor do imobiliário, e uma renda bastante elevada, a gente está agora planejando, no segundo semestre, também iniciar nesse segmento de fundos imobiliários, para que o investidor, pessoa física, ou você e quem está em casa, vai poder ligar no banco, eu vou investir naquele imóvel. O que a gente pode dizer assim, de um diferencial que a gente acredita que temos, é que quando a gente comprou esse imóvel, a gente comprou para um fundo que é muito exigente. Então esses imóveis que temos, eles são bons imóveis. Não são imóveis que estão... Que tipo você tem? Tem algum famoso assim que é fácil, gente? Tem o exemplo, se quer um famoso, tem o edifício sede do Odebrecht. Aquele que era do Odebrecht? Que era do Odebrecht. Fica ali na Marginal. Isso, nós, uma transação, junto com eles, tivemos a felicidade de poder concluir e compramos o prédio. Temos o edifício Terra Corporate, também é um prédio muito bom. Temos o maior CD do Pão de Açúcar, fica no começo da Anhanguera, fica daqui até lá, 20 minutos. Um last mile. Isso tudo está locado ou não? Todos locados. Os escritórios não estão todos locados, estão com uma taxa de vacância de uns 12%, 14%, então um pouquinho melhor que o mercado,
mas mesmo assim a gente tem que estar, dado que é melhor o nosso imóvel, a gente quer reduzir essa taxa de vacância, a gente quer chegar bem mais baixo. Nós temos também várias lojas, Açaí, Carrefour, por Brasil afora. Temos CDs, se não me engano, quase todos os CDs do Carrefour nós temos no Brasil também, locados por 25 anos. Isso é uma renda garantida. Uma renda garantida, uma parceria muito boa com o Carrefour e com o GPA também, com a Açaí também. São as rendas garantidas. Um é 25 anos, é 20 anos e vai pagar aluguel, seja o que for. As lojas estão indo muito bem, reformadas, são coisas assim, não tem... Então, imagino que depois de 20 anos, 25 anos, vai valer mais do que vale hoje. É o centro logístico que abastece essas redes, é isso? Eu tenho desde o centro logístico e a loja também. A loja também? Eu tenho 17, mas acho que 21 lojas. Nós temos entre Açaí e Carrefour. E aí vocês vão colocar isso dentro do fundo? Como é que vai ser Vamos colocar no fundo no tempo adequado. Sim, a gente não tem essa pressa. Então, nós estamos também monitorando a queda de juros, porque, como eu te falei, o juro e valor de imóvel, eles são vasos comunicantes. O juro subiu, o imóvel baixou. O juro baixou, o imóvel subiu. Então, a gente tem que achar o momento correto para entrar no momento certo. E a ideia é, eventualmente, quer dizer, não todos os ativos que vocês têm, mas alguns ativos serão colocados dentro do fundo. Não obrigatoriamente todos, que nem o nosso investidor quer vender todos, mas um ou outro, e pode ser até outros imóveis, se não estejam no nosso fundo, que a gente enxerga como oportunidades de mercado. Nós estamos no mercado há 40 anos, e a nossa obrigação é conhecer quase prédio por prédio. Quer dizer, assim, desde a minha época de Cirela, quando iniciamos o real estate dentro da Cirela, isso foi em 94, 96, a gente era pequenininho. Eu sozinho ia visitar prédio por prédio, eu fazia a ficha de prédio. Então, quase qualquer prédio que você disser que dos últimos, pelo menos mais de 10 anos, quase todos eles já entrei já dentro, já conheço, tenho ficha, tenho ideia. Os últimos 10 a gente acompanha também, e procura ter entrada no prédio. Então, a gente conhece os prédios de São Paulo. A gente tem isso mapeado, a gente monitora quais são os prédios do nosso interesse, e não são tantos assim. Vocês estão construindo também agora? Tem projeto de construção, coisas novas? Não? Estamos construindo. Na Pedro Alvarenga, na Joaquim Floriano, desculpa, tem um prédio que está construindo agora. Vou começar a construção daqui a 1 mês e meio, 2. É um prédio, digo assim, um boutique, nível AAA, a par, bem parecido com os prédios que eu desenvolvi quando estava na Cirela, que é o Faria Financial Center, o Faria Square, o Miss Silvia, fiz 3 prédios na Faria Lima, outros 2 na Juscelino Kubitschek, que é o The City, o JK 1455, JK Financial Center, o edifício Matarazzo, na Paulista, também fomos nós que na época de Cirela. Então, essa qualidade eu vou trazer agora para um prédio que está começando a construir também. Agora uma pergunta assim, quando o cara compra o fundo, ele compra o ativo do que está no fundo, né, ou o centro de logística ou o prédio. A gestão desses ativos, como é que você faz? Eu falo do condomínio, a zeladoria desses ativos, porque isso deprecia o imóvel, sim, né? Sim, quando você me falou isso, me lembrei de um assunto. Quando eu estava na Cirela, estou falando de 96, 98, 2000, assim, a gente começou a empreender esses prédios que eu mencionei, e a gente viajou para os Estados Unidos com um grupo muito grande. Todo o meu time eu levava para os Estados Unidos cada ano, mas para 10 dias nos Estados Unidos. Via prédios em Phoenix, em Los Angeles, em Las Vegas, e tudo que eles falavam era property management. A gente aqui no Brasil tinha o Zezinho, que era o zelador, o Pedrinho, que era o nosso ajudante do prédio. A gente ficava no property management. É bonito, o nome é bonito, né? O nome é bonito, é interessante e tal. Hoje, a gente está totalmente como eles. Assim, a gente eu tinha prédios que a gente comprava e tinha zelador, como eu te falei. A gente agora tinha, quando eu comprei em 96, 98, tinha zelador no prédio. Prédio escritório, tinha zelador. Tem um que até morava no prédio. Aí a gente migrou isso para um mais profissional. Criamos a concierge. Não sei se, acho que foi, mas eu não posso afirmar com certeza. A Cirela foi a primeira que teve nos seus prédios uma concierge. Fizemos temos um grupo de engenheiros, um que toma conta do conforto do ar-condicionado, da parte elétrica, porque o escritório não pode parar. Acho que vou contar da experiência que eu tive. Então, a gente tem, nesses vários prédios que eu mencionei, a gente tinha
Banco Itaú BBA, Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, um monte de inquilinos das mais exigentes e qualidades totais. Então, a gente aprendeu a lidar com eles. E para isso foi feito essa tal de Property Management. Então, a gente tem um grupo que toma conta dessas tecnicalidades, tá? Ar-condicionado, elétrica, hidráulica, tem um grupo que faz isso. É um grupo só que cuida de tudo. Nós da Barzell temos talvez um diferencial, que eu venho a dizer aqui. Muitas empresas ou fundos, eles têm os seus edifícios, eles contratam uma empresa, Cushman, Richarderes, Colliers e tal, para administrar o prédio, ponto. Nós também contratamos. Só que nós temos, além dessa contratação, nós temos uma equipe própria que fica ao lado deles, que vai no prédio, é um time nosso. Trabalho Esse paralelo. time aqui, até por acaso, as pessoas que vieram comigo de Cirela, eles vêm comigo, vão no prédio, a gente construiu vários prédios juntos, então eles estão olhando tudo que está sendo feito. Então o padrão, a régua sobe um pouquinho. Então a gente pode dizer que nossos prédios, tem muitos prédios muito bons por aí, mas nós também, entre os bons também de São Paulo, estão bem geridos. É muito importante essa gestão. Não é aceitável hoje em dia um prédio funcionar e de repente, parou tudo, montou tudo para casa porque acabou a energia. Tem que ter gerador, tem que ter alguma coisa que substitua. Quebrou o ar-condicionado, vai tudo para casa. Isso não pode existir. Isso não é aceitável mais, né? Além disso tudo, também tem que ter segurança. Tem que ter o conforto, que é amenities também. Tem que ter um lugar para comer, um lugar para você tomar um café. Várias outras amenidades que estão colocadas nos prédios. E uma coisa, a questão ambiental hoje, a hora que o inquilino vai alugar, ele está preocupado hoje com ser um prédio ecologicamente correto ou ainda não está na pauta do pessoal? Cada vez mais, especialmente os brasileiros agora as empresas brasileiras estão cada vez mais, as multinacionais já há muito tempo. O nosso investidor, por ser um investidor global e muito importante, o investidor, nosso fundo soberano, ele desde o início ele está preocupado com questões ambientais, de sustentabilidade. Então todos os prédios que a gente compra, a gente tenta implementar faz investimentos para implementar alguma melhoria no prédio, visando essa sustentabilidade. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, dentro do home office, o que o funcionário está querendo agora nos prédios? Porque agora quer que leve o cachorro, pode levar o gato, tem que ter uma academia. Academia é bom ter. Como é que está essa até coisa? Tem prédio que tem lugar para guardar cachorro. Já tem Tem isso? prédio que fez creche para receber crianças, só que é uma responsabilidade muito grande, né? Você cuidar de crianças de outros, não é uma brincadeira isso. Uhum. É muito sério. Até do cachorro do outro, tem que tomar cuidado. É muito O complicado. cachorro é mais importante que eu falo do meu cachorro, né? Então, isso... Mas o que as pessoas precisam, talvez, eles desejam, tem um pouco de flexibilidade. Aquele negócio de chegar no escritório, como eu fazia quando eu estava em época de alguns anos atrás, chegava às 7h30, 8 horas no máximo, e quando ia embora às 7h30, já está indo. Isso não querem mais, isso não existe mais. Se você precisar fazer um dia ou outro, é necessário, porque vai fazer. Agora, a pessoa quer também ter a sua vida, quer estar com a família, quer estar com os filhos, ele quer fazer ginástica, ele quer ter uma vida um pouco mais aberta, mais ampla. E isso é válido, é importante. Então, o que eu acho que vai acontecer é que vai se chegar num consenso, vamos voltar cada vez mais, mas vai ter esses direitos adquiridos, do Covid, que é você ter essas liberdades em casa, elas vão permanecer. Mas você está tendo que fazer alguma adaptação nos empreendimentos? Não alguma. Todos os nossos prédios estão tendo amenities mais. Vai ter... Todos? Se você quiser vir um dia cortar cabelo num prédio nosso, está convidado, pode cortar cabelo, pode fazer as unhas no outro prédio, tem onde fazer as unhas. Quer lavar sua camisa, pode lavar a camisa no outro prédio nosso. Quer dizer, a gente tem toda essa facilidade. Eu nunca imaginei a fazer prédios há 15 anos atrás e ter manicure, de ter barbeiro, quem corta cabelo para a senhora e tal. Não imaginava. Hoje tem. Tem lugar para você arrumar a bicicleta, até consertar a bicicleta. Lugar para tomar banho quando o cara vai de bicicleta? Com certeza, isso todos têm. Você vai de bicicleta, suado, entra no chuveiro. Toma banho, trabalha. É uma academia de ginástica, praticamente. Ele vai tomar banho e vai trabalhar. Nossa, mudou muito o mercado. Mudou bastante. Assim, eu queria agradecer muito essa conversa aqui. Quando você lançar o fundo, a gente quer bater um papo com você para entender como é que vai ser isso, né? E eu acho que vai ser um bom investimento, porque vai vir tudo locado aí, já está tudo pronto, né? Se Deus quiser. E fica o convite para um próximo papo estar com a gente. Muito obrigado. Você que nos acompanha aqui no papo.com, a gente te agradeço muito. Se você gostou da entrevista, dá o joinha, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, gente.